As autoafirmações de Jesus. Já no tempo de Jesus, procuraram as pessoas interpretar a sua figura misteriosa por meio da aplicação de categorias que lhe eram conhecidas e que deveriam, assim, decifrar o seu mistério. Ele era visto como profeta, como Elias ou Jeremias ressuscitados, como João Batista. Na sua confissão, São Pedro utiliza, como vimos, outros títulos mais elevados: Messias, Filho do Deus vivo. O esforço de resumir em títulos o mistério de Jesus, que explicassem o seu ser, continuou depois da Páscoa. Cristalizaram-se, então, mas três títulos fundamentais: Cristo Messias, Kyrios Senhor, Filho de Deus. O primeiro título era como tal quase incompreensível fora do espaço semita. Como título, desapareceu logo e fundiu-se com o nome de Jesus, Jesus Cristo. A palavra interpretativa tornou-se nome, e assim nesta palavra se encontra uma profunda afirmação. Ele está completamente unido à sua missão. A sua missão e o seu próprio ser não podem absolutamente ser separados. A sua missão tornou-se, então, uma parte do seu ser. Permanecem agora outros dois títulos, Kyrios e Filho. Ambos apontam na mesma direção. O termo Senhor tornou-se, ao longo do desenvolvimento do Antigo Testamento e do judaísmo tardio, paráfrase do nome de Deus, e então colocou Jesus na comunidade de ser com o próprio Deus. Identificou-o como Deus vivo, tornado presente para nós. Do mesmo modo, a expressão Filho de Deus ligou-o com o ser do próprio Deus. De que espécie seria esta ligação do ser? Sobre isso se deveria discutir duramente desde o momento em que a fé quis também afirmar e claramente reconhecer a sua razão. Ele é filho num sentido derivado, no sentido de uma especial proximidade de Deus, ou a palavra indica que em Deus mesmo há Pai e Filho, que ele é realmente igual a Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro? O Concílio de Nicéia resumiu o resultado deste esforço na palavra homousios, da mesma essência, a única palavra filosófica que entrou no credo. Mas essa palavra filosófica serve para proteger a habilidade da palavra bíblica. Ela quer dizer, se as testemunhas de Jesus nos anunciaram que Jesus é o Filho, então isto não é entendido em sentido mitológico, nem em sentido político. As duas interpretações que se ofereciam a partir do contexto do tempo, ele deve ser entendido de um modo totalmente literal. Sim, no próprio Deus há o eterno diálogo do Pai e do Filho. Os dois, no Espírito Santo, são realmente um só e o mesmo Deus. Sobre os títulos cristológicos que traduzem a Sua Majestade, que encontramos no Novo Testamento, existe uma imensa literatura. No entanto, o debate sobre este tema não entra nas intenções deste livro, que procura compreender o caminho de Jesus sobre a terra e a sua pregação, não a elaboração teológica na fé e no pensamento da Igreja primitiva. Pelo contrário, devemos prestar atenção mais de perto nas autodesignações de Jesus que encontramos nos Evangelhos. São duas. Por um lado, ele se designa de preferência como Filho do Homem. Por outro, há textos, sobretudo no Evangelho de São João, em que ele fala de si mesmo como Filho. O título de Messias, Jesus, não aplicou a si mesmo. O título de Filho de Deus é dito por ele em algumas passagens do Evangelho de São João. Quando títulos messiânicos ou análogos lhes são atribuídos, como de um lado pelos demônios expulsos e por outro na confissão de Pedro,
ele ordenou o silêncio. Mas sobre a cruz está, todavia, agora publicamente para todo o mundo, o título Messias, Rei dos Judeus. E aqui ele deve estar nas 3 línguas daquele tempo, porque agora lhe foi retirada qualquer possibilidade de falsa interpretação. A cruz, como seu trono, confere ao título a sua correta interpretação. Regnavit alinho, Deus. A partir do madeiro da cruz, Deus reina. Assim cantou a Igreja esta nova realeza. Voltemo-nos então agora para os 2 títulos que Jesus, segundo os Evangelhos, utilizou para si mesmo. O Filho do Homem. Filho do Homem, essa expressão misteriosa é o título que Jesus usou com mais frequência ao falar de si mesmo. Só em São Marcos a expressão Filho do Homem ocorre 14 vezes na boca de Jesus. Sim, em todo o Novo Testamento, a locução Filho do Homem só se encontra na boca de Jesus, com a única exceção da visão de Estevão moribundo, ao qual é oferecida a visão do céu aberto. Eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Estevão vê, no momento da sua morte, o que Jesus tinha anunciado no processo diante do grande conselho. Vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, e vê-lo-eis vir sobre as nuvens do céu. Deste modo, Estevão cita uma expressão de Jesus, cuja realidade ele pôde ver precisamente no momento do martírio. Este dado é importante. A cristologia dos escritos do Novo Testamento, mesmo dos evangelistas, não se constrói sob o título Filho do Homem, mas sobre os títulos Messias, Cristo, Kyrios, Senhor e Filho de Deus, que começaram a ser utilizados ainda durante a vida de Jesus. A predicação Filho do Homem é típica para as palavras próprias de Jesus. O seu conteúdo é transposto na pregação apostólica para outros títulos. O título mesmo não é assumido. Isto é propriamente um dado claro, mas sobre ele se desenvolveu na moderna exegese um enorme debate. Quem procura estudá-lo se encontrará num cemitério de hipóteses entre si contraditórias. Discuti-las não pertence às intenções deste livro, mas devemos ter diante dos olhos as suas linhas principais. Distinguem-se normalmente 3 grupos de palavras sobre o Filho do Homem. O primeiro grupo consiste em palavras sobre o Filho do Homem que vai chegar, nas quais Jesus não se designa a si mesmo como sendo este Filho do Homem, mas, contrariamente, distingue-se dele. O segundo grupo é formado por palavras sobre a ação terrena do Filho do Homem. O terceiro fala dos seus sofrimentos e da sua ressurreição. A tendência dominante dos intérpretes vai no sentido de considerar apenas o primeiro grupo, se for o caso, com autênticas palavras de Jesus. Isso corresponde à explicação comum da pregação de Jesus, que se caracterizava pela tensão da proximidade escatológica. O segundo grupo, ao qual pertencem palavras sobre o poder do Filho do Homem para perdoar os pecados, sobre o seu poder, sobre o sábado, sobre o fato de não possuir nada nem ter casa, foi formado, assim diz uma linha principal, das teorias na tradição palestinense e por isso deve ser de uma origem antiga, mas que não pode ser reconduzida a Jesus. Finalmente, mais recentes são, então, as afirmações sobre os sofrimentos e a ressurreição do Filho do Homem, as quais no Evangelho de São Marcos assinalam diretamente os trechos do caminho da subida de Jesus para Jerusalém, e que, portanto, naturalmente só podem ter sido elaboradas depois destes acontecimentos, talvez precisamente pelo próprio evangelista.
Esta repartição das palavras sobre o Filho do Homem distribui os diversos aspectos de um predicado de modo sutilmente cuidadoso e corresponde ao modelo rigoroso do pensamento professoral, mas não à pluralidade do que é vivo, em que se exprime em palavras um conjunto com diversas camadas. O critério fundamental para este tipo de interpretação baseia-se na questão sobre o que é que se pode atribuir propriamente a Jesus nas circunstâncias da vida e na sua representação do mundo. Manifestadamente muito pouco. Reais afirmações de grandeza e afirmações sobre a paixão não se ajustam a ele. Uma espécie de moderada expectativa apocalíptica, tal como então circulava, pode atribuir-se-lhe aparentemente mais nada, mas deste modo não se faz justiça à força do acontecimento que Jesus representa. Ao refletirmos sobre a interpretação que Jülicher dá nas suas parábolas, tivemos de dizer que ninguém teria sido condenado à morte por causa de honestos moralismos. Para que se chegasse a esse confronto radical de ser concebido até este extremo, de ser entregue aos romanos, deve ter sido dito algo dramático. O estímulo e o grandioso encontro precisamente no princípio. A Igreja em formação só lentamente é que devia reconhecê-los em toda a sua grandeza, gradualmente compreendê-los por meio de uma reflexão que ia se constituindo numa interior recordação. A comunidade anônima é atribuída uma surpreendente genialidade teológica. Quem eram propriamente as grandes figuras que inventaram tal coisa? Não, o grandioso, o novo e estimulante tem a sua origem precisamente em Jesus. Na fé e na vida da comunidade, isso é desenvolvido, mas não criado. Sim, a comunidade não teria de modo nenhum se formado nem sobrevivido se uma realidade extraordinária não a precedesse. A expressão Filho do Homem, com a qual Jesus ocultava o seu mistério e ao mesmo tempo o tornava acessível, era nova e surpreendente. Não era nenhum tipo corrente de esperança messiânica. Ele se insere perfeitamente no modo de pregação de Jesus, que fala em enigmas e em parábolas, e desta forma procura se introduzir no que está escondido, que só no segmento é que pode abrir-se realmente. A expressão Filho do Homem significa, no uso linguístico, tanto em hebraico como em aramaico, muito simplesmente homem. A recíproca transição entre a simples palavra e a indicação misteriosa de uma nova consciência de missão contida na expressão Filho do Homem torna-se clara numa palavra sobre o sábado, que encontramos nos evangelhos sinóticos. Em São Marcos lê-se: o sábado é para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Em São Mateus e em São Lucas, falta a primeira frase. Neles Jesus diz simplesmente: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sobre isso se pode dizer, talvez, que São Mateus e São Lucas deixaram a primeira frase porque temiam o seu abuso. Seja como for, é evidente que em São Marcos ambas as frases se relacionam uma com a outra e se interpretam reciprocamente. Que o sábado seja para o homem e não o homem para o sábado não é simples expressão de uma posição moderada, liberal, como espontaneamente inferimos da expressão. Que assim não se deva entender o ensinamento de Jesus, já ouvimos ao meditarmos sobre o Sermão da Montanha. Do Filho do Homem revela-se o homem, tal como ele propriamente devia ser.
A partir do Filho do Homem, a partir da medida que Jesus mesmo é, o homem é livre e sabe como usar corretamente o sábado como dia da liberdade de Deus e para Deus. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Toda a elevação da pretensão de Jesus, que interpreta a lei com autoridade, porque Ele mesmo é a palavra originária de Deus, esta elevação torna-se aqui visível, e torna-se visível que essa espécie de nova liberdade se proporciona absolutamente ao homem. Uma liberdade que não tem a ver com uma simples oportunidade. Importante na pretensão do sábado é a interpenetração entre homem e filho do homem. Vemos que a expressão em si tão genérica se torna agora a expressão da especial dignidade de Deus. O título Filho do Homem não existia como título no tempo de Jesus. Talvez em primeiro arranque para isto se encontre na visão do livro de Daniel, com os 4 animais e o Filho do Homem. O visionário vê a sucessão das potências mundiais representadas por 4 grandes animais que sobem do mar, que vêm debaixo, portanto representam um poder que se baseia sobretudo na violência, que é bestial. Esboça-se assim um quadro obscuro e profundamente inquietante da história do mundo. No entanto, a visão não permanece totalmente negativa. Ao primeiro animal, um leão com asas de águia, são-lhe arrancadas as asas. Foi elevado da terra e como um homem ereto sobre 2 pés, e foi-lhe dado um coração humano. A humanização do poder é possível, mesmo neste tempo do mundo. O poder pode receber um rosto humano, mas essa salvação é relativa. De resto, a história continua e torna-se cada vez mais escura. Então, depois de um culminar exterior do poder do mal, acontece algo diferente. O vidente vê como de longe o autêntico Senhor do mundo, na imagem de um ancião dos dias, que põe fim ao fantasma. E então vem sobre as nuvens do céu um como filho do homem. A ele é dado poder, dignidade e realeza. Todos os povos, nações e línguas devem servi-lo. O seu reinado é eterno, o seu reino nunca mais tem fim. Aos animais que vêm do abismo, opõe-se o homem que vem de cima. Tal como os animais que vêm do abismo corporizam os reinos do mundo até então existentes, assim também a imagem do Filho do Homem, que vem sobre as nuvens do céu, anuncia um reino totalmente novo, um reino da humanidade, do verdadeiro poder que vem do próprio Deus. Com este reino aparece a verdadeira universalidade, a definitiva e em surdina sempre desejada forma positiva da história. O Filho do Homem, aquele que vem do alto, e assim o oposto dos animais que vêm do abismo do mar, como tal, não significa uma figura individual, mas a representação do reino, no qual o mundo atinge o seu fim. Na exegese difundiu-se a conjectura de que por trás deste texto poderia encontrar-se a redação, na qual o Filho do Homem seria então uma figura individual. Mas esta redação não nos é, em todo caso, conhecida. Permanece como conjectura. Os textos muito citados de 4 Esdras 13 e do Enoque Etíope, nos quais o Filho do Homem é representado como uma figura individual, são mais recentes do que o Novo Testamento e por isso não podem ser considerados uma fonte para este tema. Naturalmente, recomenda-se que se ligue a visão do Filho do Homem com a esperança messiânica e com o Filho do Messias, mas não temos à nossa disposição nenhum texto para este processo que proceda da ação de Jesus. Por isso resta que aqui
Com a imagem do Filho do Homem é representado o futuro reino da salvação, uma visão à qual Jesus poderia ser ligado, mas a qual ele deu uma nova forma, na medida em que relacionou esta expectativa consigo mesmo e com a sua ação. Voltemo-nos agora para as palavras de Jesus. Já vimos que um primeiro grupo de palavras sobre o Filho do Homem se refere à sua vinda futura. A maior parte dessas palavras encontra-se nos discursos de Jesus sobre o fim do mundo e no processo de Jesus diante do grande conselho. Elas serão, por isso, tratadas no segundo volume deste livro. Aqui gostaria apenas de aludir a um ponto importante. Estas são palavras sobre a futura glória de Jesus, sobre a sua vinda para julgar e para reunir os justos, os eleitos. Não podemos, porém, deixar passar despercebido que elas são ditas sobre aquele que está como acusado e como escarnecido pelos juízes, e que, por isso, glória e paixão estão indissoluvelmente interligadas. Não se fala propriamente da paixão, mas ela é a realidade na qual Jesus se situa e fala. Encontramos uma autêntica condensação desta relação na parábola do juízo final, transmitida por São Mateus, na qual o Filho do Homem, como juiz, se identifica com os famintos, com os encarcerados, com todos os que sofrem neste mundo. Caracteriza a atitude para com eles como sendo a mesma atitude para com ele mesmo. Não se trata aqui de uma ficção posterior a respeito do juiz do mundo. Ele realizou essa identificação na sua encarnação até sua última concretização. Ele é de fato aquele que nada possui, que não tem casa, que não tem onde possa reclinar a sua cabeça. Ele é o preso acusado e morre nu na cruz. A identificação do Filho do Homem como juiz com os sofredores de toda espécie pressupõe a identidade do juiz como Jesus terreno e mostra a unidade interior da cruz e da glória, do ser terreno na baixeza e os plenos poderes futuros para julgar o mundo. O Filho do Homem é apenas um só Jesus. Essa identidade nos mostra o caminho, nos mostra a medida pela qual a nossa vida um dia será julgada. É claro que nem todas essas palavras sobre o futuro Filho do Homem são consideradas autenticamente referentes a Jesus pela crítica. Apenas 2 textos deste grupo, na versão de São Lucas, em todo caso por uma parte da exegese crítica, são classificados como palavras autênticas de Jesus que podemos presumir serem dele. Temos, em primeiro lugar, eu vos digo, quem me confessar diante dos homens, também por ele se confessará o Filho do Homem diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. O segundo texto é: como um relâmpago brilha de um extremo do céu ao outro, assim aparecerá o Filho do Homem no seu dia. Mas antes ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. A razão pela qual estes textos encontram aceitação está em que neles o Filho do Homem e Jesus aparentemente se distinguem. Especialmente no primeiro texto, o Filho do Homem não se identifica com o Jesus que fala. Agora é preciso desde logo dizer que, em todo caso, a mais antiga tradição não o entendeu assim. No texto paralelo de Marcos, capítulo 8, versículo 38, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração infiel e má, dele também se envergonhará o Filho do Homem quando vier com os santos anjos na glória do seu Pai. Esta identificação não é nitidamente expressa, mas decorre da estrutura da frase. Na versão do mesmo texto em São Mateus,
falta a expressão Filho do Homem. E por isso é ainda mais clara a identidade de Jesus terreno com o juiz que há de vir. Mas quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Também no texto de São Lucas, a identidade é perfeita a partir da direção para onde se orienta o conteúdo de todo o conjunto. Certamente Jesus fala em forma de enigma, o que lhe é próprio e que deixa aos ouvintes o último passo da compreensão. Mas a identificação funcional ao paralelismo entre confissão e negação, agora e no juízo, diante de Jesus e do Filho do Homem, só tem sentido na base da identidade no plano do ser. Os juízes do Sinédrio compreenderam Jesus corretamente e Jesus não se corrigiu, na medida em que poderia dizer mais ou menos: mas vós não me entendeis bem, o Filho do Homem que há de vir é outro. A unidade interior entre a kenosis vivida de Jesus e a sua vinda na glória é um motivo contínuo de ação e do falar de Jesus, precisamente o que é novo, autenticamente relativo a Jesus, que não foi inventado, mas que é algo próprio da sua figura e das suas palavras. Os textos estão todos relacionados entre si, e não é fazendo sobre eles uma operação para desmembrá-los uns dos outros que são mais bem compreendidos. Mais nítido ainda do que em São Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9, onde uma tal operação ainda pode encontrar algum fundamento, é isto no segundo texto, Lucas capítulo 17, versículos 24 e seguintes. De fato, aqui a ligação é claramente realizada. O Filho do Homem não virá para aqui ou para ali, mas como um relâmpago de um extremo ao outro da terra para todos brilhará, de tal modo que todos hão de ver o traspassado. Mas antes, precisamente este Filho do Homem tem de sofrer de ser rejeitado. Profecia da paixão e anúncio da glória estão inseparavelmente interligados. É claramente um só e o mesmo de que aqui se trata, precisamente aquele que com essas palavras já se encontra no caminho do sofrimento. Também nas palavras nas quais Jesus fala acerca da sua ação presente, encontramos os dois aspectos. Já refletimos brevemente sobre a sua expressão de como Filho do Homem ser Senhor do sábado. Nesta passagem mostra-se com rigor o que São Marcos descreve noutro lugar. Eles se assustaram com a sua doutrina, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Ele se coloca a si mesmo do lado do legislador de Deus. Ele não é intérprete, mas Senhor. Isso se torna ainda mais nítido na narração sobre o paralítico que os amigos puseram aos pés de Jesus, descendo num catre através do telhado. Em vez de dizer uma palavra de cura, como esperavam, tanto o paralítico como seus amigos, Jesus diz, inicialmente, para o doente: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Perdoar pecados, isto é uma questão exclusiva de Deus. Objetam com razão os escribas. Se Jesus atribui ao Filho do Homem este poder, então ele tem a pretensão de se situar na própria dignidade de Deus e de agir a partir daí. Só depois da promessa do perdão é que vem a palavra esperada, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de aqui na terra perdoar pecados, diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu catre e vai para casa. É precisamente esta pretensão divina que leva à paixão. Neste ponto, as palavras cheias de autoridade de Jesus estão orientadas para o seu sofrimento. Vamos agora para o terceiro grupo de palavras de Jesus sobre o Filho do Homem.
as profecias do sofrimento. Já vimos que as 3 profecias da paixão do Evangelho de São Marcos, que no texto articulam o caminho de Jesus, anunciam com crescente nitidez o seu destino que se aproxima e a sua interior necessidade. Elas encontram o seu meio interior e o seu ponto mais elevado na frase que se segue ao terceiro anúncio da paixão. E a palavra que lhe está intimamente relacionada sobre ser Senhor e servir. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao tomar estas palavras dos cânticos do servo de Deus sofredor, é introduzido aqui, na imagem do Filho do Homem, um outro filão da tradição do Antigo Testamento. Jesus, que se identifica, por um lado, com o futuro juiz do mundo, identifica-se aqui com o servo de Deus sofredor e que morre. Antevisto pelo profeta nos cânticos, torna-se assim visível a unidade entre sofrimento e elevação, baixeza e majestade. Servir é o verdadeiro modo de ser Senhor e permite-nos ter uma ideia de como Deus é Senhor, uma ideia sobre o reinado de Deus no sofrimento e na morte. A vida do Filho do Homem torna-se totalmente pró-existência, torna-se redentor e sofredor para os muitos, não só para os filhos de Israel, que andam dispersos, e sim para os filhos de Deus dispersos, para a humanidade. Na sua morte por muitos, ele ultrapassa os limites de lugar e de tempo, realiza-se a universalidade da sua missão. A fusão da visão de Daniel a respeito do Filho do Homem, que ia chegar, e das imagens transmitidas por Isaías sobre o servo de Deus sofredor, a mais antiga exegese considerou como autêntico, novo e especial da ideia de Jesus acerca do Filho do Homem, precisamente como meio de sua autoconsciência em absoluto, e isto com total razão. Devemos, todavia, acrescentar que a síntese das tradições do Antigo Testamento que Jesus realizou na imagem do Filho do Homem estende-se ainda mais, torna-se conhecidos ainda outros filões e regatos das tradições do Antigo Testamento. Temos, em primeiro lugar, a resposta de Jesus à questão se ele é o Messias, o Filho do Altíssimo, na qual estão fundidos Daniel, capítulo 7, com o Salmo 110. Jesus vê-se a si mesmo como aquele que está sentado à direita do poder, como anuncia o Salmo a respeito do futuro rei sacerdote. Além disso, no terceiro anúncio da paixão, com a palavra sobre a rejeição do Filho do Homem pelos escribas, anciãos e sumos sacerdotes, está a fusão com o Salmo 118, a palavra sobre a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Resulta também uma relação com a parábola dos vinhateiros infiéis, na qual o Senhor usa esta palavra para predizer a sua rejeição e a sua ressurreição, bem como a futura nova comunidade. Por meio da ligação com a parábola, aparece também a identidade entre o Filho do Homem e o Filho bem-amado. Finalmente, temos presente a corrente da literatura sapiencial. No livro da Sabedoria 2, descreve a posição entre o malfeitor e o justo. Ele se gaba de ter Deus como seu Pai. Se o justo é realmente filho de Deus, pois que Deus tome conta dele. Queremos condená-lo a uma morte miserável. Hampel é do parecer que a palavra de Jesus sobre o resgate não deve vir de Isaías, mas dos provérbios, e de Isaías o que me parece de todo inverossímil. O autêntico contato permanece sendo Isaías capítulo 53,
Outros textos mostram apenas que existe um vasto campo de relação para esta visão fundamental. Jesus viveu a partir do conjunto representado pela lei e pelos profetas, como ele sempre repetidamente disse aos seus discípulos. Ele considerou o seu ser e a sua ação como unificação e explicação deste conjunto. São João expressará isso no seu prólogo ao escrever: Jesus mesmo é a palavra. Jesus Cristo é o sim a tudo o que Deus prometeu. Escreve São Paulo a propósito. Na palavra enigmática do Filho do Homem, encontramos o originalmente próprio da figura de Jesus, da sua missão e do seu ser. Ele vem de Deus, ele é Deus, mas precisamente por isso ele traz, ao aceitar o humano modo de ser, a verdadeira humanidade. Preparaste-me um corpo, diz segundo a carta aos Hebreus, ao seu Pai, e altera deste modo uma palavra do Salmo, na qual se diz: abriste-me os ouvidos. Isso quer dizer no Salmo que a obediência, o sim à palavra de Deus, cria a vida, não os sacrifícios nem os holocaustos. Agora aquele que é a palavra toma ele mesmo um corpo, vem como homem a partir de Deus, e atrai a si todo ser homem, transporta-o para a palavra de Deus, faz dele ouvido para Deus, e assim para a obediência, para a reconciliação entre Deus e o homem. Ele mesmo se torna o verdadeiro sacrifício na obediência, bem como doador do amor, amando até o fim. Ele vem de Deus e cria assim o verdadeiro modo de ser homem. Ele é, assim como São Paulo diz, em contraste com o primeiro homem que era a terra, e é o segundo, o derradeiro, último homem que é celeste, Espírito que dá vida. Ele vem e é ao mesmo tempo novo reino. Ele não é apenas um, mas faz de todos nós um único, uma única nova humanidade. O coletivo, como um filho do homem, visto de longe por Daniel, torna-se pessoa, mas a pessoa ultrapassa no seu por muitos os limites do indivíduo e envolve muitos, torna-se com muitos um corpo e um espírito. Isto é o segmento para o qual ele nos chama, deixar-se introduzir na sua nova humanidade, e então na comunhão com Deus. Mas uma vez São Paulo diz a propósito, como o primeiro homem, Adão, era terreno porque da terra, assim também os seus descendentes. E como aquele que vem do céu é celeste, assim o são também os seus descendentes. A expressão Filho do Homem permaneceu reservada a Jesus, mas a nova visão da unidade de ser de Deus e do homem, que ali se exprime, atravessa todo o Novo Testamento e marca-o. É desta nova humanidade que vem de Deus que se trata no segmento de Jesus Cristo. O Filho. No princípio deste capítulo já vimos sucintamente que os dois títulos, o Filho de Deus e Filho, sem adiantamento, devem distinguir-se um do outro. Eles têm origens e significados totalmente diferentes, mesmo se na formação da fé cristã, ambos os sentidos se aproximam e se misturam. Porque já apresentei toda a questão na minha introdução ao cristianismo, de modo bastante pormenorizado, posso ocupar-me agora brevemente com a análise da expressão Filho de Deus. A expressão Filho de Deus tem a sua origem na teologia política do Antigo Oriente. Tanto no Egito como na Babilônia, o rei recebia o título de Filho de Deus. O ritual da entronização era considerado como a sua geração de Filho de Deus, que no Egito era entendida realmente no sentido de uma misteriosa origem divina, enquanto na Babilônia, o que parece,
Era de modo mais sóbrio, entendida como um ato jurídico, como uma divina adoção. Estas representações foram assumidas em Israel de um duplo modo e, ao mesmo tempo, refundidas pela fé de Israel. Moisés foi encarregado por Deus para ir dizer ao faraó: assim fala Yahvé, Israel é o meu filho primogênito. Eu digo-te que deixes o meu filho partir, para que me possas adorar. Os povos são a grande família de Deus. Israel, o seu filho primogênito, como tal, pertence de um modo especial a Deus, com tudo que é primogênito, significa no Antigo Oriente. Com o fortalecimento do reinado de Davi, a ideologia real do Antigo Oriente é transferida para o rei no Monte Sião. No discurso de Deus, no qual Natã prediz a Davi a promessa da eterna permanência da sua casa, está a palavra: eu vou estabelecer o teu filho corporal como teu sucessor e conceder estabilidade ao seu reinado. Eu quero ser para ele pai, e ele será para mim filho. Se ele errar, hei de castigá-lo, mas o meu favor não lhe deverá ser tirado. Sobre isso, então, se organiza o ritual da entronização dos reis de Israel, que se encontram no Salmo 2, versículo 7. Quero proclamar o decreto do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, os fins da terra como tua propriedade. Três coisas são aqui nítidas: o privilégio de Israel de ser o primogênito de Deus é concretizado no rei. Ele corporiza na sua pessoa a dignidade de Israel. Isso significa, em primeiro lugar, que a antiga ideologia real, a geração mítica a partir de Deus, é aqui marginalizada e substituída pela teologia da eleição. A geração consiste na eleição. No hoje do ato de entronização, condensa-se a ação de Deus que elege, na qual ele faz de Israel e do rei que o corporiza seu filho. Mas em terceiro lugar, torna-se evidente que a promessa da soberania sobre os povos, tomada dos grandes reis do Oriente, é totalmente fora de propósito perante a realidade concreta do rei, que está no Monte de Sião. Ele é apenas um senhor muito pequeno, com um poder frágil, que finalmente acaba no exílio e depois disso pôde ser restaurado apenas por um curto tempo em independência das grandes potências. Então o oráculo do rei de Sião devia tornar-se, desde o princípio, uma palavra de esperança no reino que havia de vir, que aponta muito para além do momento e do hoje, do agora da entronização. O cristianismo primitivo assumiu muito cedo esta palavra e viu-a realizada na ressurreição de Jesus. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32 e seguintes, diz São Paulo na sua grande apresentação da história da salvação que desemboca em Cristo, aos judeus reunidos na sinagoga de Antioquia na Psídia. Deus realizou em nós, os seus filhos, a promessa feita a nossos pais, na medida em que ressuscitou Jesus. Como está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Devemos considerar o discurso que aqui os Atos dos Apóstolos nos transmitem, seguramente como um modelo da mais antiga pregação missionária aos judeus, na qual encontramos a leitura cristológica do Antigo Testamento pela Igreja nascente. Encontramos aqui, então, um terceiro grau da transformação da teologia política do Antigo Oriente. Ela fora fundida em Israel e no reinado davídico,
com a teologia da eleição da antiga aliança e tornara-se no interior do processo de desenvolvimento do reinado davídico, expressão da esperança no Rei futuro. Agora é a ressurreição de Jesus que é acreditada como hoje esperado do Salmo. Deus nomeou agora o seu Rei, ao qual concede na realidade os povos como herança. Mas este domínio sobre os povos da terra já não tem caráter político. Este Rei não destroça os povos com cetro de ferro. Ele domina a partir da cruz de um modo totalmente novo. A universalidade cumpre-se na humildade da comunhão na fé. Este Rei domina através da fé e do amor, não de outra maneira. É possível assim compreender-se de um jeito totalmente novo e definitivo a palavra de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A expressão Filho de Deus solta-se da esfera do poder político e torna-se expressão de uma especial unidade do ser com Deus que se mostra na cruz e na ressurreição. Quão profundamente alcança essa unidade do ser, este ser Filho de Deus, não é possível esclarecer a partir deste contexto do Antigo Testamento. Outras correntes da fé bíblica e do próprio testemunho de Jesus devem confluir para dar à palavra o seu pleno significado. Antes de passarmos para a simples autodesignação de Jesus como Filho, que oferece ao título Filho de Deus, vindo originariamente da esfera política, o seu definitivo significado cristão, devemos concluir, porém, a história da palavra mesma. Efetivamente, a ela pertence a teologia real do Antigo Oriente, que César Augusto, sob cujo domínio Jesus nasceu, transferiu para Roma e a si mesmo se proclamou como filho do divino, César, como filho de Deus. Se isto em César Augusto acontece com alguma cautela, o depressa instituído culto do imperador romano, significa que então é assumido em Roma, com obrigatoriedade para todo o império, a total pretensão da filiação divina e da consequente veneração divina do imperador. Assim, encontra-se na hora histórica a pretensão de realeza divina do imperador romano com a fé cristã, para a qual só o ressuscitado Cristo é que é o verdadeiro Filho de Deus, ao qual todos os povos da terra pertencem, e somente ao Filho na unidade com o Pai, o Filho e o Espírito é devida divina veneração. Há em si não política a fé dos cristãos, que não exige poder político, mas que reconhece a legítima autoridade, colide assim inevitavelmente no título Filho de Deus, com a pretensão totalitária do poder político de César, e colidirá em todos os tempos com os poderes políticos totalitários, apertada em situação de martírio, na comunhão com o crucificado, que só domina a partir da cruz. Da expressão Filho de Deus e da sua complexa pré-história, é preciso distinguir com rigor a simples palavra, o Filho, que nós essencialmente só encontramos na boca de Jesus. Fora dos evangelhos, ela aparece 5 vezes na carta aos Hebreus. Aliás, muito semelhante ao Evangelho de São João, e uma vez em São Paulo. Ligada ao joanino autotestemunho de Jesus, encontramo-la 5 vezes na primeira carta de João, e uma vez na segunda. Decisivo é o testemunho do Evangelho de São João. Ali encontramos a palavra 18 vezes, e da messiânica exclamação de júbilo transmitida por São Mateus e por São Lucas, que com razão é caracterizada como um texto joanino no quadro da tradição sinótica.
Consideremos, em primeiro lugar, essa messiânica exclamação de júbilo. Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Comecemos por esta última frase, a partir da qual o conjunto se decifra. Só o Filho conhece realmente o Pai. Ao ato de conhecer pertence sempre de algum modo igualmente. Se o olho não fosse unido ao sol, não poderia reconhecer o sol, formulou Goethe em ligação com uma palavra de Plotino. Cada processo do conhecimento inclui sempre de alguma forma um processo de tornar igual uma espécie de interior unidade do que conhece do que é conhecido, que é diferente segundo o grau de ser do sujeito que conhece e do objeto conhecido. Conhecer verdadeiramente Deus pressupõe comunhão com Deus, unidade de ser com Deus. Deste modo é dito pelo Senhor numa exclamação de oração, o mesmo que escutamos na muito refletida palavra conclusiva do prólogo de São João. Ninguém jamais viu a Deus. O único que é Deus e que repousa no coração de Deus é que o revelou. Esta palavra fundamental é, isso se mostra agora, explicação daquilo que aparece na oração de Jesus, no seu diálogo filial. Torna-se assim ao mesmo tempo evidente o que é o Filho, o que isso significa a perfeita comunhão de conhecimento, que é ao mesmo tempo comunhão de ser. A unidade do conhecimento só é possível porque é unidade do ser. Só o Filho conhece o Pai, e todo conhecimento real do Pai é participação no conhecimento do Filho, revelação que ele oferece. Ele a deu a conhecer de São João. Só conhece o Pai aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas a quem o Filho quer revelar? A vontade do Filho não é arbitrariedade. A palavra sobre a vontade de revelação do Filho no versículo 27 remete para o versículo 25 do início, onde o Senhor diz ao Pai: Tu revelaste essas coisas aos simples. Se primeiro encontramos a unidade do conhecimento entre o Pai e o Filho, então se torna visível na relação entre o versículo 25 e o 27, a unidade de vontade dos dois. A vontade do Filho constitui uma unidade com a vontade do Pai. Isto é, sem dúvida, um motivo contínuo dos Evangelhos em absoluto. No Evangelho de São João, é com especial energia evidenciado que Jesus está na sua vontade, totalmente imerso na vontade do Pai. De modo dramático, é apresentado o ato da união de vontade e da fusão de ambas as vontades na hora do Jardim das Oliveiras, em que Jesus se despoja da vontade humana e se interioriza na sua autêntica vontade de Filho, e assim na unidade de vontade com o Pai. O terceiro pedido do Pai Nosso tem aqui o seu lugar. Nele pedimos que o drama do Jardim das Oliveiras, a luta de toda a vida e de toda a ação de Jesus, se cumpra em nós, que nos tornemos com Ele, o Filho, uma só vontade na vontade do Pai, e assim nós mesmos nos tornemos filhos, na unidade de vontade que se torna unidade de conhecimento. Torna-se agora compreensível o início da exclamação de júbilo, que à primeira vista pode parecer estranho.
O Filho quer levar todos para o seu conhecimento filial, para onde o Pai quer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não quiser. De Jesus nesse sentido, no discurso sobre o pão em Cafarnaum. Mas quem é que o Pai quer? Não os sábios nem os inteligentes, diz-nos o Senhor, mas os simples. Isso é desde logo a simples expressão da concreta experiência de Jesus. Não são os conhecedores da Escritura que se ocupam profissionalmente com Deus que o conhecem. Eles ficam presos no emaranhado dos seus conhecimentos pormenorizados. O olhar simples para o conjunto, para a realidade do próprio Deus que se revela, está deslocado neles por todo o seu saber. Tão simples não pode ser para aqueles que conhecem demasiado a complexidade dos problemas. São Paulo expressou a mesma experiência e refletiu-a mais desenvolvidamente. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, os salvos, é força de Deus. Isso quer dizer, nomeadamente na Escritura, eu deixo dissipar-se a sabedoria dos sábios e desaparecer a inteligência dos inteligentes. Permanecei firmes na vossa vocação, irmãos. Não há muitos sábios em sentido terreno, não há muitos poderosos e não há tantos nobres. Mas o que é louco no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios, para que assim ninguém possa gloriar-se diante de Deus. Que ninguém se engane. Se alguém julga ser sábio neste mundo, que se torne louco para que se torne sábio. Mas o que é que se pretende dizer com este tornar-se louco, com este ser menor, que abre o homem para a vontade, para o conhecimento de Deus? O Sermão da Montanha nos dá a chave, através da qual se torna visível a razão interior para esta notável experiência, e assim, ao mesmo tempo, o caminho da conversão, do ser aberto para a inclusão no conhecimento filial. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Diz lá, é a pureza do coração que faz ver. Nisso consiste aquela última simplicidade que abre a nossa vida para a vontade reveladora de Jesus. Poder-se-ia dizer também, a nossa vontade deve tornar-se a vontade do Filho. Então podemos ver, mas ser filho significa estar relacionado. É um conceito de relação. Isso significa desistir da autonomia que se fecha em si mesma. Isso inclui o que Jesus diz com a palavra sobre se tornar criança. Assim compreendemos também o paradoxo que aparece largamente no Evangelho de São João, que Jesus, por um lado, se submete como filho totalmente ao Pai, e que precisamente assim se situa em igualdade com o Pai, realmente igual a Ele, um só com Ele. Voltemos à exclamação de júbilo. Este ser igual que encontramos expresso no versículo 25 e 27, como um ser uno na vontade e no conhecimento, está ligado na primeira metade do versículo 27 com a missão universal de Jesus, e assim relacionado com a história do mundo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Se contemplarmos em toda a sua profundidade a exclamação de júbilo nos sinóticos, mostra-se que aqui na realidade já está contida toda a teologia joanina do Filho. Também lá o ser filho é recíproco conhecer-se e unidade de ser na vontade. Também é o Pai o doador, mas que dá ao Filho tudo, e assim precisamente o fez filho igual a si mesmo. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E também lá este dar do Pai alcança a sua criação,
chega ao mundo. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu único Filho. A palavra do único reporta-se, por um lado, ao prólogo, onde o Logos é caracterizado como o único que é Deus. Por outro lado, recorda também Abraão, cujo filho, o único, Deus não retirou. O dar do Pai conclui-se no amor do Filho até o fim, quer dizer, até a cruz. O mistério do amor trinitário que aparece na expressão o Filho é totalmente uno com o mistério do amor histórico que se cumpre na Páscoa de Jesus. Finalmente, também em São João, a expressão o Filho tem o seu lugar interior na oração de Jesus, que todavia é diferente da oração da criatura. É o diálogo do amor em Deus, o diálogo que Deus é. Assim, a expressão Filho corresponde à simples alocução Pai, que o evangelista São Marcos conservou na sua forma aramaica primitiva, Abá, na cena do Jardim das Oliveiras. J. Jeremias mostrou em detalhados estudos a unicidade deste modo de Jesus se dirigir a Deus, que na sua intimidade era impossível no mundo de Jesus. Nela se expressa a unicidade do Filho. São Paulo permite-nos saber que os cristãos, em virtude da participação no seu espírito de filiação que lhes foi oferecida por Jesus, pode dizer: Abá, Pai. É evidente que este novo modo de rezar dos cristãos só é possível a partir de Jesus, a partir dele, o único. A palavra Filho, com seu correspondente Pai, Abba, permite-nos realmente lançar um olhar para o interior de Jesus. Sim, para o interior de Deus. A oração de Jesus é a verdadeira origem desta expressão Filho. Não tem pré-história, como o Filho mesmo é novo e, no entanto, Moisés e os profetas confluem para ele. A tentativa de construir a partir da literatura pós-bíblica, por exemplo, as Odes de Salomão, uma pré-história agnóstica da palavra e fazer São João dependente dela, não faz sentido, se forem relativamente respeitados os limites e as possibilidades do método histórico. Existe a originalidade de Jesus, só Ele é o Filho. Eu sou. Nas palavras de Jesus que nos foram transmitidas pelos evangelhos, há, na sua maioria em São João, mas embora não tão claramente vinculados em menor extensão, também nos sinóticos, o grupo de palavras eu sou, e na verdade numa dupla forma. Numa, Jesus diz simplesmente, sem nenhum adiantamento, eu sou, que eu sou. No segundo grupo do eu sou, o conteúdo é mais proximamente definido através de imagens. Eu sou a luz do mundo, a verdadeira vide, o bom pastor, etc. Se este segundo grupo aparece quase imediatamente compreensível, então o enigma do primeiro grupo é tanto maior. Eu gostaria de tratar apenas de 3 passagens joaninas, nas quais a formulação aparece na sua forma perfeitamente precisa e mais simples, e de uma palavra sinótica, para a qual existe um claro paralelo em São João. As 2 palavras mais importantes desta espécie encontram-se na discussão de Jesus, que se segue às suas palavras ditas na festa dos tabernáculos, pelas quais ele se apresentou a si mesmo como fonte de água viva. Isto conduziu a divergências entre o povo. Uns se perguntavam então se ele não seria realmente o profeta esperado. Outros chamavam a atenção para o fato de que da Galileia não vinha nenhum profeta. Então Jesus lhes diz: não sabeis absolutamente de onde é que eu venho,
nem para onde vou. Vós não me conheceis, nem ao meu Pai. Ele explica isso ainda ao acrescentar: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E então vem a frase decisiva: se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que isto quer dizer? Poderíamos perguntar: que és então? Quem és tu? E na realidade essa é a resposta dos judeus: quem és tu? O que então quer dizer que eu sou? A exegese pôs-se a caminho conceitualmente à procura da origem desta expressão, para poder compreendê-la, e nós devemos também fazer o mesmo. Foram mencionadas diversas origens, os típicos discursos de revelação do Oriente, os escritos mandaicos, que porém são muito mais recentes do que os livros do Novo Testamento. Entretanto, tem-se afirmado amplamente a convicção de que não devemos procurar as raízes espirituais dessa expressão num lugar qualquer, mas sim no mundo em que Jesus se sentia em casa, no Antigo Testamento e no judaísmo em que Jesus vivia. Não precisamos considerar aqui o extenso contexto dos textos do Antigo Testamento que os investigadores, entretanto, mostraram. Eu gostaria apenas de mencionar 2 textos essenciais dos quais tudo depende. Está em primeiro lugar no Êxodo, capítulo 3, versículo 14, a cena com a sarça ardente, de dentro da qual Deus chama Moisés, o qual, por sua vez, pergunta ao Deus que o chama: como te chamas? É-lhe dado como resposta o nome enigmático Iavé, cujo significado Deus explica com a igualmente enigmática frase: eu sou aquele que sou. As múltiplas interpretações dessa frase não precisam ser tratadas aqui. Resta que este Deus a si mesmo se caracteriza como eu sou. Ele é simplesmente. Isso significa naturalmente também que Ele está sempre ali para os homens, ontem, hoje e amanhã. No grande momento da esperança de um novo êxodo, no fim do exílio na Babilônia, o deutero Isaías agarrou-se de novo na mensagem da sarça ardente e desenvolveu-a. Vós sois minhas testemunhas, palavra do Senhor, e também meu servo, que eu escolhi, para que saibais e acrediteis que eu sou. Antes de mim, nenhum Deus foi criado, e também depois de mim não haverá nenhum. Eu sou Yahvé, eu, e fora de mim não há nenhum Redentor. Para que saibais e acrediteis em mim que eu sou, a antiga fórmula Ani Yahvé é agora contraída na palavra Aniu. Eu, ele, eu sou. Eu sou tornou-se mais expressivo, e embora o mistério permaneça também mais nítido. No tempo em que Israel não tinha território e o templo não existia, Deus estava eliminado da concorrência das divindades, pois um Deus que não tem um território e que não podia ser venerado não era, precisamente por isso mesmo, Deus nenhum. Neste tempo, Israel tinha aprendido a compreender a diferença e a novidade do seu Deus, que ele precisamente não era somente o seu Deus, o Deus de um povo ou de um território, mas o Deus simplesmente, o Deus do universo, a qual todas as terras, o céu e tudo o que a nele pertencem. O Deus que de tudo dispõe, o Deus que não precisa da veneração por meio da oferta de bodes ou de touros, mas que só através da ação concreta é que é realmente venerado. Mas ainda, Israel reconheceu que o seu Deus era Deus, simplesmente,
E assim o eu sou da sarça ardente tinha reencontrado seu significado. Este Deus é simples. Ele se apresenta precisamente como aquele que é na sua particularidade na expressão eu sou. Isto é certamente uma delimitação a respeito das muitas divindades que havia, mas sobretudo muito positivamente a aparição da sua unicidade e particularidade que não podia ser descrita. Quando Jesus diz eu sou, ele assume essa história e refere-a a si. Ele mostra a sua unicidade. Nele está pessoalmente presente o mistério do único Deus. Eu e o Pai somos um. Zimmermann acentuou com razão que Jesus, com este eu sou, não aparece ao lado do eu do Pai, mas remete ao Pai, e precisamente assim também para si mesmo. Trata-se justamente da inseparabilidade do Pai e do Filho, porque Ele é o Filho, Ele pode colocar na sua boca a autoapresentação do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Porque assim é, Ele pode pôr na sua boca a palavra de revelação do Pai. Em toda a discussão na qual o versículo se situa, trata-se precisamente da unidade do ser do Pai e do Filho. Para compreendermos corretamente, devemos nos recordar sobretudo do que já refletimos sobre a expressão Filho, que está ancorada no diálogo do Pai e do Filho. Ali vimos que Jesus é totalmente relacional. Em todo o seu ser, nada mais é do que relação com o seu Pai. A partir desta relação é que há de compreender-se o uso da fórmula que se encontra em Isaías e na sarça ardente. O eu sou situa-se totalmente na relação entre o Pai e o Filho. Depois da pergunta dos judeus, que também é a nossa pergunta, quem és tu? Jesus chama em primeiro lugar a atenção para aquele que o enviou e a partir do qual ele fala para o mundo. Ele repete mais uma vez a fórmula de revelação, eu sou, mas que ele agora alarga para toda a história futura. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Na cruz será dada a conhecer a sua filiação, a sua unidade de ser com o Pai. A cruz é a verdadeira elevação. Ela é a elevação do amor até o fim. Na cruz, Jesus está na elevação de Deus, que é o amor. A sarça ardente é a cruz, a mais elevada pretensão de revelação. O eu sou e a cruz de Jesus são inseparáveis. Aqui encontramos não uma especulação metafísica, mas se mostra a realidade de Deus no meio da história para nós. Então conhecereis quem eu sou. Quando é que este então se realiza? Realiza-se sempre na história, a começar pelo dia do Pentecostes, no qual os judeus se sentiram profundamente tocados, mesmo no coração, pela pregação de Paulo, e segundo o relato dos Atos dos Apóstolos, 3.000 deixaram-se batizar, juntaram-se à comunidade dos apóstolos. Ele se realiza plenamente no fim da história, do qual o vidente da misteriosa revelação diz: todos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 7. No final da discussão do capítulo 8, aparece mais uma vez o Eu Sou de Jesus, agora alargado e interpretado noutra direção. Mas permanece sempre no espaço a pergunta, quem és tu? Que ao mesmo tempo envolve a pergunta, de onde vens? Deste modo vem a debate a origem dos judeus a partir de Abraão e em última instância a própria paternidade de Deus. Abraão é o nosso pai.
Não descendemos de nenhum adultério, mas só temos um único Pai, Deus. A chamada de atenção dos interlocutores de Jesus para a paternidade de Deus através de Abraão oferece ao Senhor a oportunidade de mais uma vez esclarecer de modo muito nítido a sua origem, na qual, de fato, se realiza o mistério de Israel, a que os judeus tinham aludido, passando da sua origem a Abraão, a qual, por sua vez, se encontra em Deus. A verdadeira origem de Israel, cujo mistério se cumpre em Jesus. Assim, Abraão nos mostra Jesus, não só chama atenção para além de si mesmo, para Deus como Pai. Ele chama atenção sobretudo para Jesus. Jesus, Abraão, nosso pai, alegrou-se porque ele podia ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. A objeção dos judeus de que Abraão não podia absolutamente ter visto Jesus, segue-se a resposta: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, de novo está aí misteriosamente erguido o simples eu sou, mas agora definido através da oposição ao existisse de Abraão. Ao mundo do vir e do passar, ao mundo do devir e do desaparecer, opõe-se o eu sou de Jesus, e que Schackenberg mostra com razão que aqui não se trata apenas de uma categoria temporal, mas de uma fundamental diferença de ser. É claramente formulada a pretensão de Jesus a um modo único de ser que ultrapassa totalmente as categorias humanas. Vamos agora para a história transmitida por São Marcos sobre a caminhada de Jesus sobre a água, em seguida a primeira multiplicação dos pães, para a qual existe um paralelo em muitos aspectos concordante no Evangelho de São João. Zimmermann analisou cuidadosamente o texto. No essencial, queremos segui-lo. Depois da multiplicação dos pães, Jesus faz que os discípulos subam para o barco e partam para Betsaida. O próprio Jesus se retira para o monte para rezar. Os discípulos não conseguem avançar com o seu barco no meio do mar por causa de um vento contrário. O Senhor, em oração, vê-os e vai ao seu encontro sobre as águas. O susto dos discípulos, vendo Jesus a caminhar sobre as águas, é enorme. Gritam, estavam totalmente confusos, mas Jesus lhes fala com bondade: coragem, sou eu, não tenhais medo. À primeira vista, tomar-se-á este eu sou como simples fórmula de identificação, com a qual Jesus se dá a conhecer, e assim quer acalmar os seus. Mas essa interpretação não o enquadra totalmente. De fato, Jesus sobe para o barco, o vento acalma-se. São João acrescenta que eles alcançaram muito depressa a margem. O interessante é que só então é que os discípulos se assustaram. Eles estavam totalmente fora de si. Assim se exprime drasticamente São Marcos. Por que então? O temor dos discípulos, provocado pelo medo de verem um fantasma, não foi dominado. Ao contrário, aumenta precisamente no momento em que Jesus sobe para o barco e o vento de repente se acalma. Temos aqui claramente o temor teofânico típico, o temor que invade o homem que se vê exposto imediatamente à presença do próprio Deus. Nós já o encontramos no final da pesca abundante, quando São Pedro não se mostra alegremente agradecido, mas sim abalado no mais íntimo da sua alma, prostrando-se diante de Jesus e dizendo: afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Trata-se do terror perante Deus que invade os discípulos. De fato, andar sobre as águas é coisa de Deus,
que entende o céu, ele só, que anda de um lado para o outro sobre as ondas do mar. Disse no livro de Jó acerca de Deus: o Jesus que anda sobre as águas não é apenas o Jesus no qual confiam. Nele reconhecem imediatamente a presença de Deus. E por isso mesmo é o acalmar da tempestade, um processo que vai além dos limites das possibilidades humanas e que chamam a atenção para o poder próprio de Deus. Então os discípulos dizem uns para os outros, na história clássica da tempestade acalmada: quem é este que até o vento e a água lhe obedecem? Neste contexto, também a locução "eu sou" adquire outro tom. É mais do que uma auto-identificação de Jesus. O misterioso "eu sou" dos escritos de São João aparece ecoar também aqui. Não há, portanto, dúvida de que todo o acontecimento tem o valor de uma teofania, de encontro com o mistério divino de Jesus, pelo que muito logicamente em São Mateus termina com a adoração e com a palavra dos discípulos: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos agora para as palavras nas quais o eu sou é concretizado, com algumas imagens que definem o seu conteúdo. Há em São João 7 dessas imagens. Que sejam precisamente 7, isso não é por acaso. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira videira. Schnakenburg, com razão, chama a atenção para o fato de que a estas grandes imagens deveríamos acrescentar ainda aquela da fonte de água, para a qual, é verdade, não há propriamente nenhuma expressão "eu sou", mas há uma palavra de Jesus, na qual ele se apresenta como esta fonte. Já meditamos cuidadosamente sobre algumas dessas imagens no capítulo sobre São João. Por isso é suficiente aqui chamar a atenção muito resumidamente para o significado geral dessas joaninas palavras de Jesus. Schnakenburg chama a atenção para o fato de que todas essas imagens são uma variação do único tema, que Jesus veio para que o homem tenha vida e a tenha em abundância. Só existe o único dom da vida e ele pode dá-lo, porque nele está presente a vida de Deus na sua plenitude mais originária e inesgotável. O homem precisa e, em última análise, só deseja uma coisa: vida, a vida plena, a felicidade. Numa passagem em São João, Jesus chama a isto que nós esperamos de a perfeita alegria. Esta única coisa de que se trata em todos os desejos e esperanças do homem é também expressa no segundo pedido do Pai Nosso: que o teu reino venha. O reino de Deus é a vida em plenitude, precisamente porque não é apenas felicidade particular, alegria individual, mas o mundo que chegou à sua forma certa, a unidade entre Deus e o mundo. O homem precisa, em última instância, apenas de uma coisa, na qual tudo está contido, mas ele deve aprender a ir para além dos seus desejos e anseios primários, a querer aquilo de que realmente precisa e que realmente quer. Ele precisa de Deus. E só assim é que podemos então ver que por trás de todos os discursos, em imagens, está em última instância isto: Jesus dá-nos a vida, porque Ele nos dá Deus. Ele pode dá-lo porque Ele mesmo é um só com Deus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele mesmo é o dom, Ele é a vida. Precisamente por isso é que Ele é em todo o seu ser comunicação,
pré-existência. É precisamente isso que aparece na cruz como sua verdadeira elevação. Olhemos agora para trás. Encontramos 3 palavras nas quais Jesus simultaneamente oculta e desoculta o seu mistério. Filho do homem, Filho, eu sou. Todas as 3 palavras mostram o seu profundo enraizamento na palavra de Deus, na Bíblia de Israel, no Antigo Testamento. Mas só nele é que todas essas palavras alcançam o seu pleno sentido. Por assim dizer, elas esperam por ele. Em todas as 3 palavras aparece a originalidade de Jesus, o que ele tem de novo, que lhe é exclusivamente próprio, para as quais não há nenhuma derivação. Todas as 3 só são, portanto, possíveis na sua boca. É central a palavra de oração Filho, a que corresponde a aclamação Abba Pai. Nenhuma destas 3 palavras podia, portanto, tal como está, ser uma palavra da confissão da comunidade da Igreja em formação. O conteúdo das 3 palavras, com o centro, o Filho, colocou a Igreja nascente na locução Filho de Deus, que assim definitivamente desligou da sua pré-história mitológica e política. Sobre o terreno da teologia da eleição de Israel, ela alcança agora um significado totalmente novo, que fora já pré-traçado pelos discursos de Jesus como Filho e como eu sou. Este novo significado devia ser esclarecido em diversos e difíceis processos de distinção e de luta e assegurado contra interpretações, tanto mítico-politeísta como políticas. Para isso serviu no Concílio de Nicéia a expressão de igual essência. Essa palavra não helenizou a fé, mas a carregou com uma filosofia estranha, mas precisamente segurou o incomparavelmente novo e diferente que aparecera no conversar de Jesus com o Pai. Na Confissão de Nicéia, a Igreja diz sempre com São Pedro a Jesus: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo.